Campanha nas igrejas tem base bíblica? A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, povo de Deus, como vocês estão, meus irmãos? Nós aqui estamos bem, graças ao bom Deus. Queremos, antes de entrar no tema, informar que o livro prometido já foi entregue à nossa amada irmã Solange Pego de Curitiba, no Paraná. Olha o vídeo de gratidão que ela fez. Paz, pastor Ricardo. Olha o que chegou. Chegou hoje. Não sei que horas que chegou, porque não foi eu que recebi, foi o meu irmão. Ele trouxe agora de noite para mim. Eu vou abrir. Olha, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Meyer Palmer. Olha só, amei. Abração, minha amada irmã Solange, estamos juntos. Vamos ainda enviar também uma Bíblia para o nosso amado irmão João Júnior Miniaturas, de Brasília, nos próximos dias. Aguarda aí, irmão João. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, ao tema: campanhas nas igrejas. Tem base bíblica? O que, afinal de contas, é uma campanha? Campanha significa um conjunto de ações coordenadas e planejadas para atingir um objetivo específico, seja em marketing, vender, divulgar, política, eleições, no caso, social, conscientização ou até militar, operações militares, envolvendo um público-alvo, recursos e um tempo determinado para gerar resultado, como vendas, reconhecimento de marca ou mudança de comportamento. No nosso caso, seria campanha evangelística ou campanha de oração. A base bíblica para fazermos estas campanhas está em Josué, capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué 6, do 1 ao 5. Onde o anjo orientou a Josué como deveria fazer o conjunto de ações coordenadas a fim de conquistar a cidade de Canaã. Ou seja, rodear a cidade 6 vezes em um dia e no 7º dia 7 vezes, fazendo um total de 13 voltas. Com certeza, nos dias de Josué, deve ter havido pessoas críticas, despreparadas, como essa irmã Anábia, do vídeo, que pensa que gravar vídeos para as redes sociais, falando de Bíblia, é tão somente ou é tão fácil como fofocar com a vizinha. E devem tais críticos ter censurado Josué naqueles dias, achando que aquilo era em vão e não tinha nada de Deus. Mas aos que creram, obedeceram e se dedicaram, o resultado foi claro: os muros abaixo e a cidade de Jericó conquistada. Vimos ainda Jesus separando os 70 discípulos e os enviando para evangelizar em regiões de Israel. Mas antes os preparou em todos os sentidos, incluindo campanhas de oração e jejum. Jesus preparou os discípulos para usarem a oração, o jejum e o louvor. Primeiro ele ensinou a orar o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Segundo, ele ensinou que uma oração feita por 2 pessoas de fé pode alcançar o impossível. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, verso 19. Imagine várias pessoas clamando em campanha. Em terceiro lugar, Jesus revelou que Satanás queria atacar discípulos como Pedro e, por isso,
eles precisariam orar mais para este combate. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Em quarto lugar, Jesus ensinou os discípulos a jejuarem, pois certas categorias de demônio de alta patente não se poderiam ser expulsas a não ser com jejum e oração. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. Em quinto e último lugar, Jesus ensinou a importância do louvor. Durante a Santa Ceia, quando estava prestes a ser preso, ele se refugiou na adoração da igreja que ali estava se erguendo, ao mesmo tempo que, como Deus, ele também recebia adoração. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 26, versículo 29 e 30. Deus habita no meio dos louvores, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Salmo 22, versículo 3. E quando eles voltaram, chegaram com relatório de curas, salvação e libertação de endemoniados. Isso é campanha evangelística. Quando temos qualquer problema e nos pomos a orar alguns dias para Deus resolvê-lo, inconscientemente estamos em campanha de oração, que poderá também ter jejum e louvores. Afinal, quanto mais armas nesta guerra, melhor. Estamos lutando contra demônios, não é verdade? Quando, porém, queremos algo mais rápido e uma vitória maior, nos reunimos com outros crentes de fé e escolhemos dias e horários para esse propósito. Isso aumenta o poder e não tem nada demais, pois o próprio Jesus ensinou planejamento e execução em São Lucas capítulo 14, verso 28. Os crentes no cenáculo estavam orando 10 dias após a ressurreição de Jesus e ao final receberam o poder de Deus e foram batizados com Espírito Santo e com fogo. Aqui era uma campanha de oração, embora eles não percebessem ainda como tal. Agora, tem uma campanha chamada campanha de difamação do povo de Deus, que é feita nas redes sociais, como a dessa irmã e tantos outros, que sem base bíblica alguma, criam coragem para falar do que não sabem e pensam que Deus vai deixar isso barato. Ela só é boa para uma coisa: nos faz entender que tipo de mulher Paulo tinha em mente quando disse: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 e 35. Eu creio que Paulo aqui se referia a esse tipo de mulher que quer mostrar que sabe, tem uma certa arrogância no ensinamento. Paulo queria evitar a igreja de passar esse constrangimento. Finalmente, só tem um grupo que odeia as campanhas de oração, jejum e louvores e evangelismo. Você sabe bem, Satanás e seus demônios. Mas ele ainda tem vaga aberta para mais gente. Procure essa irmã aí, a Nábia, do vídeo, porque com certeza ela vai ajudar vocês. Fiquem de olho nas próximas campanhas de oração, de jejum e louvores do Minar, Ministério Evangélico para o Arrebatamento, porque muitas são as curas, as libertações e as bênçãos alcançadas pelos que dela participam. E claro, ninguém precisa pagar nada por isso, pois como Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Porém, sempre que os irmãos alcançam vitórias, eles voltam para agradecer e deixam suas sementes de amor na obra para avançar cada vez mais. Esses que criticam, que
quem tem prazer de enviar dinheiro para a obra do Senhor, preste atenção. Eles se calam ante milhões enviados para as paradas sodomitas, milhões desviados do INSS, milhões aplicados no tráfico, trilhões desviados do verdadeiro salário mínimo. Você sabia que o salário mínimo, segundo o DIEESE, deveria ser atualmente em torno de R$ 7.638,62? Tire agora desse valor R$ 1.621, que é o atual salário, você terá R$ 6.017,62. Para onde estão indo com esses trilhões desviados do trabalhador brasileiro? Esses críticos de plantão não têm coragem de denunciar. Por quê? Porque eles fazem parte do sistema, amados, para atacar os pastores. Sim, claro, tem picaretas por aí fingindo-se de pastores e ludibriando a fé alheia. Mas a maioria ainda são homens de Deus de verdade e merecem todo o apoio. Sendo assim, um muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Centro Cristão Apologético Brasileiro, Pastor Ricardo Ribeiro e Minar, Ministério para o Arrebatamento. Forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fiquem na paz.